E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Satisfeita assim como poderia estar depois de uma vitória por 2-0, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Boa noite, Rodrigo Bueno. Boa noite, tá rubro-negra hoje, hein, Marcelo? Olá, né? Não sei se é de propósito, tal. Boa noite, André. Talvez não seja coincidência. Talvez, né? Dizem que coincidências não existem, né? Boa noite, fã de esporte. Vamos falar muito desta vitória contra o Altos, um jogo no primeiro tempo muito ruim. Aí realmente vai a se justificavam, tal. Especialmente para algumas figuras que a gente vai tratar aqui. Mas no segundo tempo, de uma forma até protocolar, né? Como normalmente são os pênaltis do Gabigol, são protocolares, né? O gol é quase que uma certeza. O Flamengo passou de fase como era esperado. Pois é, a gente já está mostrando os gols para vocês, fãs de esportes. O Gabigol abriu o placar nesse pênalti. Pênalti com no 94%. No Pedro ou no Lázaro? Não. Pênalti. A falta que origina o pênalti é no Pedro, o pênalti é no Lázaro. Tá certo. E aí o João Gomes, eu acho que vai tentar bater a falta rapidamente e acontece o pênalti. E aí a gente vai ver o segundo gol do Vitor Hugo. Ele tinha entrado aos 28 minutos, o gol aos 40. E ele faz o gol e depois se emociona. Claro, né? Primeiro, um bonito cabeceio. A gente vai ver agora, ó. A bola parece que é alta demais para ele, né? Ele dá alguns passos para trás para tomar impulso. Então, em relação ao chamado gesto técnico, é um belo gol do Vitor Hugo. Na verdade, pouco importa. O primeiro gol dele com a camisa do Flamengo é emocionante e seria de qualquer forma. Mas quando a emoção passar, ele vai concordar comigo que ele marcou um belo gol, uma linda cabeçada. 2-0, um resultado merecido em relação ao que foi o jogo em especial no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Flamengo teve mais dificuldades do que deveria, mesmo com uma escalação mexida, mesmo com alguns jogadores que não costumam frequentar o time titular. A distância técnica de qualquer time que o grupo do Flamengo possa montar diante do Altos do Piauí é muito grande e não deveria demorar tanto a aparecer. Vitor Hugo, que hoje está completando 18 anos, então está de parabéns duas vezes, hein, Rodrigo Bueno? Primeiro gol como profissional, né? De fato, não foi uma cabeçada das mais simples, das mais fáceis. Vamos lembrar, o cruzamento veio da esquerda do Rodinei. E eu meio que antecipando aqui já, né? O Rodinei foi muito perseguido mais uma vez, né? Para variar pela torcida do Flamengo. Primeiro tempo do Flamengo como um todo não foi bom, dificuldades na criação. E o Rodinei desperdiçou muitas jogadas atuando pela direita, onde ele atua com mais frequência. Tava uma pegação no pé, ele continuou na partida. E no segundo tempo, quando entrou o Mateuzinho pela direita, o Rodinei mudou de lado. E ele acaba tendo a participação, uma assistência. Então você vê o Rodinei cruzando, não de uma forma tão natural, né? Quase que um balão para a área, né? A bola vai ali, sobe bastante e acaba encontrando a cabeça do cara dessa noite, né? Porque para você ver a emoção, né? O primeiro gol como profissional para ele, para o Vitor Hugo, né? Foi um dia especial. Eu vou te emocionar agora, Rodrigo. Se fosse no lugar do Vitor Hugo estivesse um gigantesco atacante da história do futebol, alguém como, por exemplo, Marco Van Basten. E aí você aqui no Sport Center diria, o Rodinei jogou a bola para dentro da área sem muitas pretensões, só que aí o Van Basten deu um jeito de tirar da cartola um cabeceio sensacional. Por que não podemos falar isso sobre o menino, o rapaz, Vitor Hugo, jovem jogador de futebol, que entrou para fazer esse gol? Tecnicamente foi um gol muito bem feito, parabéns para ele. Terceiro jogo do Vitor Hugo como profissional e a gente está vendo agora o lance que gerou o pênalti. Tá ali, o Lázaro é derrubado dentro da área. Alguma dúvida em relação a esse lance? Eu confesso que no ao vivo eu não me convenci da falta no Pedro. Certo. Mas eu vi o lance. Pênalti? Eu vi o lance duas vezes. O pênalti foi. O pênalti eu achei que foi. E você, Bueno? A Renata Royal vem daqui a pouquinho, tá? E ela vai analisar também. Ela vem? Também. E ela vai falar, mas eu quero a opinião de vocês. Tá falado. Também tive a impressão de pênalti. Teve um outro lance um pouco antes, né? Porque o Pedro entra, né? Muita gente falou, Pedro e Gabigol, dá pra jogar junto? Se não puder jogar junto contra o Altos, né? Vai jogar que no primeiro tempo fez um esquema Simeone. Atlético de Madrid e Manchester City, jogo de ida, foi um 5-5-0 do Simeone. Sim. Né? O esquema do Altos no primeiro tempo contra o Flamengo era basicamente um 5-5-0.
né? E no segundo tempo, depois tomou um gol, até criou alguma chance. A gente está vendo aí, o Altos apareceu, enfim, no campo de ataque, né? O Betinho perdeu uma chance no final. Mas o Pedro caiu na área e pediu pênalti num lance anterior, que eu também eu não fiquei convencido. Nem um pouco. Eu fiquei em dúvida também em relação ao pênalti do Lázaro mesmo. Do Pedro, eu tive muita certeza de que não foi, de que não aconteceu o pênalti. Mas daqui a pouquinho a gente fala com mais precisão sobre isso com a Renata Ruel. Boa notícia de hoje para o Flamengo, acho que a melhor delas, além da vitória e da classificação, é a volta do Rodrigo Caio, 45 minutos, e jogou direitinho, jogou ali aquela partida para se tranquilizar, estamos voltando e tudo vai voltar ao normal. Sempre você pode ver coisas positivas em qualquer... Mesmo em partida em que você perde ou que você vai alguma coisa positiva, você pode olhar. Então, por exemplo, o Paulo Sousa tentou preservar ao máximo os jogadores de armação. O Arrascaeta, que não foi tão bem na derrota para o Botafogo, foi preservado. E acho que ele tentava deixar o Arrascaeta o tempo inteiro no banco de reservas. Só que a torcida ficava pedindo. E aí, na hora que ele prepara a substituição, sai o pênalti. E o Arrascaeta já tinha terminado o aquecimento. Acho que então, vai, tudo bem. O Everton Ribeiro, né, também preservado. E são jogadores de criação que, em tese, seriam muito importantes para furar a retranca do Altos, né? Então... Né, ele preserva boa parte do elenco, passa de fase, que era o esperado, e, digamos assim, sem tanto desgaste, sem tanto problema. O Thiago Maia é outro jogador que não foi bem contra o Botafogo, jogou melhor agora, né? Então, o Flamengo, de uma forma geral, precisava de uma reabilitação. E alguns jogadores, sobretudo, precisavam dar uma resposta. Mas você achou que teve essa reabilitação hoje, Bueno? Para algumas. Teve uma reabilitação... Essa escancarada que é a do Rodrigo Caio, né? Que é um outro... mas isso sim, é uma outra história. Você está falando do time. Eu quero saber, você acha que o Flamengo tem uma reabilitação hoje? Você gostou do Flamengo hoje? Reabilitações individuais, né? Tá. Então, por exemplo, o Thiago Maia, para mim, fez uma partida ruim contra o Botafogo. Hoje, ele cumpriu bem. Também acabou sendo substituído. Mas aí você vai falar, poxa, mas contra o Altos, a exigência é menor. Não é um clássico. E o Marcos Paulo, lateral, eu não achei que tenha ido mal. A substituição é uma substituição, acho que corriqueira não, porque ele não estava fazendo o papel dele. Olha, no intervalo a torcida vaiou o Paulo Sousa, o Landim estava lá e foi muito vaiado também. Sim. No final do jogo, mais vaias e Paulo Sousa sendo chamado de burro, inclusive. É claro que era um time muito mexido, André Kfouri, mas o Flamengo precisava ter mostrado um melhor futebol hoje? Então, quando você joga a Copa do Brasil... E você enfrenta adversários vários níveis abaixo, quando você é o Flamengo, evidentemente. Sim. E você enfrenta um adversário como o Altos, time do Piauí, que merece todo o respeito, merece disputar a Copa do Brasil, mas vamos e venhamos, como diria minha avó. No ponto de vista técnico, não há comparação. E aí o torcedor que vai ao estádio, ou aquele que vê o jogo pela televisão, ele espera que essa diferença apareça imediatamente e que ela seja enorme no placar. Não levando em conta as escalações, não levando em conta as questões de motivação, mobilização interna para jogar uma partida como essa, não levando em conta, às vezes, estado do gramado. Por exemplo, no jogo de ida, o Flamengo usou uma escalação, e a gente comentou aqui no Sport Center, absolutamente remendada do ponto de vista do que seria um time entrosado. Né? Não estou me referindo a improvisações, mas jogadores que, no máximo, treinaram juntos uma ou outra vez. Que você espera ali que eles descubram alguma coisa e consigam coletivamente, né, fazer aparecer essa diferença, mas nem sempre é assim. O time que é considerado a equipe que vai perder, tem jogadores de futebol, são profissionais, têm dignidade, jogam, se esforçam, correm, suam, criam dificuldades, têm chances. No primeiro jogo houve um gol de bicicleta sensacional. Sabe, essas coisas são difíceis, mas... Considerando tudo isso, eu acho que o Flamengo mostrou menos do que deveria, com a ressalva das escalações, em especial no primeiro jogo, mas, na verdade, o Flamengo tem sido assim, com o seu time principal, entre aspas, ou com as melhores escalações que o Paulo Sousa consegue levar a campo em jogos de Libertadores, Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mostrado, independentemente de quem entra em campo, menos do que deveria. Ô, Rodrigo, era aquele jogo que o Paulo Sousa poderia ter aproveitado para levar uma paz maior, para comemorar mais com a torcida e foi justamente ao contrário? Ele pode aumentar a pressão no Flamengo depois dessa partida? A gente sabe, a gente discutiu muito nos últimos dias, né?
a questão de Jorge Jesus, de entrevistas, de questão política. Então, eu acho que muito das vaias ou dos protestos de hoje tem mais a ver com coisas do passado, não necessariamente com a partida de hoje. O Rodinei não estava acertando algumas bolas, então eu acho que a vaia para o Rodinei era muito do jogo de hoje. Agora, as decisões do Paulo Souza de preservar jogadores, se ele tivesse colocado força máxima, tivesse vencido por 6-0... né? Talvez ia ter gente criticando, poxa, mas ele tá, pra que isso? Contra o Altos, já estava com a classificação encaminhada. Acho que não. Decisão, será que foi certa? Acho que a torcida gosta disso. É de comemorar 6 gols, de ter paz, de tranquilidade. Mas não teria sentido nenhum. Não teria sentido, até porque depois a gente vai falar sobre os próximos jogos, mas a torcida gosta sábado. Disso. Tem jogo sábado. E tem Libertadores e Libertadores são depois. Pontos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que melhorar a sua classificação, tem que jogar em alto nível, tem que ter os melhores à disposição. No jogo como o de hoje, não havia nenhuma necessidade, como não houve mesmo, do Flamengo reunir muitos titulares para vencer o Altos. O Gabigol não sai, né? Impressionante, né? Se tem um jogador, a gente fala de rodízio e o Paulo Souza também tem essa política de dar minutagem. O Rodrigo Caio, se eu não me engano, a estatística, o Rodrigo Caio hoje foi capitão, ele começou como capitão. Sim. Foi uma coisa emocionante, o Juan, né? A volta dele, a gente sabe todo o drama pessoal, o histórico de lesões. Acho que ele foi o 8º capitão do Flamengo na era Paulo Souza. Acho que foi o 5º. Acho que foi o 6º ou 8º, o número par. Então, você tem algumas figuras importantes. João Gomes foi muito bem, mais uma vez. Bem. Né? O João Gomes teve, não só porque foi na frente, meteu bola na trave no primeiro tempo, quase que ele abre o placar de forma surpreendente, mas ele foi muito na cobrança rápida da falta, encarando a defesa, gerou o pênalti. Esse é um jogador que é uma realidade, ou uma das coisas do Flamengo. Sim. O João Gomes, por exemplo, é uma delas. E você então acha que ele deveria ter feito isso mesmo? A gente vai ganhar, a gente ganha de pouco, pode ser que a gente não consiga mostrar esse futebol que a torcida quer. A gente vai se classificar e depois a gente, com o time descansado, joga o Campeonato Brasileiro e depois tem jogo de Libertadores, a sequência é muito pesada. Você concorda, então? Eu concordo, até por coerência, né? O que aconteceu com o Palmeiras, do Abel? Então o Palmeiras fez nessa fase contra a Juazeirense a mesma coisa, venceu por placares que não são elásticos, preservando os jogadores, não correu tanto risco, avançou de fase. Mas aí você vê a torcida do Palmeiras em lua de mel, com o Abel e os planos dele, as escolhas dele, né, com as quais nem sempre eu concordo. Né? Agora, o Flamengo parece o Paulo Souza, não importa a decisão que ele for tomar, se ele põe o reserva, se ele põe o misto, se ele põe o titular. Ai, que maldade. Na segunda rodada mas eu fico pensando nisso, Esse canto de burro, né, essa crítica, já acompanha ele desde a segunda rodada. Ele mal sabia onde é que ficava a Lagoa de Freitas, ele já era chamado de burro. Mas eu fico pensando, se ele não faz isso, por ele ser o Paulo Souza, que veio de uma outra cultura de futebol português, veio da Europa. E se não fosse um brasileiro, será que se fosse um treinador brasileiro ia falar, olha, deixa eu garantir minha paz aqui? Com todos esses compromissos, com jogadores desgastados, com gente machucada, gente que demora para voltar ao departamento médico, um jogo de Copa do Brasil a essa altura da temporada, com o calendário que se tem, eu não entenderia o Flamengo ou qualquer equipe grande do futebol brasileiro na posição do Flamengo utilizando o que se chama de força máxima numa partida como essa. Não conseguiria entender. E aí, independentemente do resultado, aqui eu criticaria. Eu acho que o Arrascaeta, por exemplo, não precisava ter entrado no jogo de hoje. Mas pode haver um plano para ele. Esses minutos nos quais ele atuou hoje poderiam estar planejados. Ok, não temos essa informação. Mas havia ali a oportunidade de esperar mais um pouquinho, ver se o pênalti convertido pelo Gabriel Barbosa entraria. Ele raramente perde um pênalti. Com 1-0, acho que o Arrascaeta poderia ter ficado no banco, mesmo depois de se aquecer. Sim. 8º, tá? 8º jogador que então, começa, eu fui dar uma olhadinha. Outra coisa, por exemplo, o Rodrigo Caio, sobre plano, né, que tá tão na moda falar de plano. O plano era que o Rodrigo Caio jogasse no máximo um tempo. Isso. O final do primeiro tempo, o Pablo já estava aquecendo. Ele cogitou começar com 3 zagueiros, né? O Pablo ao lado. Não, ele até muito por conta da questão física do Rodrigo Caio fez um plano certo. E o Rodrigo Caio estava desenvolto, foi pro ataque algumas vezes. E aí o Pablo entra. O Mateuzinho tá voltando de lesão. Então o Mateuzinho, o Rodinei joga ali, tá tranquilo. Por mais que não tenha feito uma partida brilhante no primeiro tempo. Aí entra o Mateuzinho, tudo programado, tudo dentro de um plano. Sim. E aí ele entra, o Rodinei vai para a esquerda e tal.
sem muito problema, né? Tentando usufruir, dar minutos para os jogadores. Nesse jogo, eu acho que realmente era necessária a presença do Pedro, não só porque o jogo estava 0-0, né? E a torcida aí sim precisava de gol, ter uma atuação, pelo menos uma vitória, né? E o Flamengo buscou desde o início, não tinha como ser diferente. Mas aí ele preserva o Gabigol, que esse é fominha, não gosta de sair, né? E se sai faz biquinho. E o Pedro, que se não faz biquinho, mas fica contrariado com poucos minutos, teve tempo para fazer jogadas, para criar oportunidades. E até o Vitor Hugo, né? Ter o seu momento de glória. Legal. André, o Marinho, ele é uma decepção no Flamengo até aqui? Não acho. Não acho. Um jogador que, quando foi para o Flamengo, sabia que a fila para jogar era grande, muito maior do que no Santos. No Santos ele não tinha fila, né? No Santos a fila era ele. E é natural, era absolutamente natural que fosse assim. Sim. E pode ser aproveitado de diferentes maneiras, preferencialmente na função que ele gosta, ou jogou pelo lado direito, com liberdade para fazer o movimento para o centro, já foi utilizado pela esquerda, já participou de gols, numa boa sequência de partidas que o Flamengo fez, né, naquela época em que o Flamengo jogou com o Palmeiras e depois com o São Paulo. E é um jogador que está num elenco que é muito exigido. De certa maneira, a conversa a respeito do Marinho é semelhante à conversa a respeito do Pedro. O jogo de hoje era um jogo para o Pedro entrar, sem dúvida alguma. Talvez o tempo todo, dependendo das escolhas, dependendo do ataque que o Paulo Sousa quisesse montar. A escolha foi feita pelo Gabriel Barbosa. De início, Pedro e Gabriel, não acho que nós vamos ver. Em trechos de jogos, não vejo problemas. Mas é jogo para ele. Se o Pedro passasse um jogo como esse no banco, alguma coisa estaria errada, seja na condição do Pedro para atuar, não temos essa informação, parece que está tudo bem com ele, ou nas escolhas do técnico. Certo. Nós podemos criticar ou elogiar de acordo com as situações. O Marinho, ele está num elenco que precisa rodar, ele está num elenco que o seu treinador precisa utilizar com profundidade, sem que haja declínio técnico. Quando ele entra no lugar de qualquer jogador do ataque do Flamengo, do ponto de vista técnico, não há queda. Talvez ele não faça uma boa partida, talvez ele entre num papel que não é o melhor para ele, mas tecnicamente falando em relação à qualidade e potencial, não existe declínio. E é para isso que se monta um elenco para disputar competições simultâneas com condições de chegar ao final de todas elas, com condições de ganhá-las todas. O Flamengo está fazendo isso, é para isso que o Marinho está lá. Gabigol e Pedro jogando juntos uma partida inteira, você não vê a possibilidade disso acontecer nem contra um adversário como o Altos, por exemplo, um time da Série C? Não é que eu não vejo. Da forma como o Paulo Sousa arma o time, não há sinais de que ele vai fazer isso. Mas em determinadas situações, o Gabriel já saiu, já fez uma assistência para o Pedro. Assim, em termos de entendimento, a gente vai sempre comparar como é o relacionamento dentro de campo do Gabriel com o Bruno Henrique, por exemplo, e do Gabriel com o Pedro. Sim. E aí eu não estou falando sobre, ele não passa, ele prefere jogar com um, prefere jogar com outro. Na verdade, o Gabriel ele pode ter preferências, mas as preferências dele devem importar menos do que as preferências do treinador, que é quem tem a ideia do time inteiro, que é quem tem um plano para que o Flamengo jogue futebol. Mas eu não vejo problema nenhum, em determinadas circunstâncias, eles se entrosarem. Agora, nós estamos falando de uma dupla, que muitas vezes foi uma dupla de ataque, outras vezes apenas jogadores que atuavam próximos, Bruno Henrique e Gabriel. É um nível de entendimento, um nível de complemento entre eles, sim, muito maior e muito mais evidente. E ele tira o Thiago Maia, né? Ele tira o volante, coloca o atacante, mas fica mesmo com dois atacantes ali na frente. Você acha que em algum momento, com o Paulo Sousa, a gente vai ver esses dois jogadores atuando junto em alguma partida? E o que é que você acha do Marinho no Flamengo? Nesse ponto eu discordo um pouco do André. Eu, particularmente, estou muito decepcionado com o Marinho. Assim. Aliás, já da fase final do Santos. Ele foi um jogador desses jogadores que pegaram Covid e que não voltaram no mesmo nível. Porque o que a gente já viu o Marinho oferecer... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.